Vamos falar nessa noite dos 7 estágios na vida de José do Egito. Nosso texto é de João, capítulo 15, versículo de número 2, onde Jesus fala, ele é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor, e todo ramo que estando em mim não der fruto, o Pai o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Jesus nos chamou para darmos frutos. Serão discípulos de Jesus aqueles que realmente dão frutos, que nós possamos querer dar esses frutos, que possamos permanecer firmes no caminho do Senhor. Em primeiro lugar, nós percebemos nesse texto que é necessário perseverança. Todo ramo que estando em mim não der fruto, o Pai o corta. Ou seja, a caminhada cristã é até a eternidade. Não dá para ficar sentado à beira do caminho. Se for assim, o Pai, o agricultor, estará cortando e lançando fora. Então é necessário dar frutos, frutos que permaneçam, frutos dignos da vida de um cristão. O texto diz que todo o que dá fruto ele limpa, porque o limpar aqui é como se poda uma planta, tira-se os ramos secos, joga-se fora para ser queimado. E o Pai fará isto. É necessário estar ligado na videira verdadeira, e é necessário ter a seiva do Espírito em si, e é necessário dar frutos. E nessa limpeza que Deus mesmo faz, pode doer um pouco aqui, um pouco ali. Ser podado, portanto, não é uma coisa gostosa, mas muito necessária, e Deus sabe o que faz. E para quê? Para que produza mais fruto ainda. Aquele que não está dando fruto, aquele que até diz em nome do Senhor, realizo isto, realizo aquilo, mas afastai de mim, vós que praticais a iniquidade, porque na verdade está em si mesmo, não está ligado na videira verdadeira. E ele então é lançado fora. Mas quem está com Cristo, está na palavra do Senhor, é limpo, frutifica, dá mais fruto ainda. Que você, meu amado irmão, seja esse que esteja dando frutos, esteja sendo limpo, podado pelo Senhor para dar mais frutos ainda. Quando falamos destes 7 estágios na vida de José do Egito, podemos dizer que esses estágios aconteceram na vida dos grandes homens de Deus e acontece também nas nossas próprias vidas. Vamos entender isto, vamos compreender estes estágios. O primeiro estágio é o estágio do sonho. Sonhos que nós temos, e sonho até para as coisas de Deus, quando pensamos em fazer o melhor para o Senhor. Como gostaríamos de ter determinado dom e produzir mais ainda, mas saiba que é o dom que você tem, que você deve colocar em prática. Outros terão outros dons, e assim a obra como um todo, o corpo, o organismo vivo, é sustentado pelo Senhor. Mas o estágio dos sonhos, ele aconteceu na vida de José, quando o feixe que ele tinha ali do campo ficava em pé, e os outros feixes, que seriam seus irmãos e até o pai e a mãe, se curvavam perante o feixe dele. E isso soou mal para eles. Começaram a odiá-lo por causa desses sonhos. E ainda ele teve um outro sonho,
dizendo que o sol, a lua, 11 estrelas se curvavam, se inclinavam para ele. Aí eles não aguentaram. Mas aqui nós percebemos que também nós temos sonhos. Nós também, quando fomos chamados pelo Senhor, invadiu o nosso coração esse primeiro amor, esse a realização de grandes coisas, de levar muitas pessoas para Cristo, estando na igreja, trabalhar num cargo da igreja. Eu, no meu pensamento, olha, que bom poder exercer o ministério, vou lá para o seminário, vou estudar, e Deus me trouxe aqui para ser pastor da Igreja Batista Maranata. Portanto, esse primeiro estágio é dos sonhos. Todos têm sonhos, todos têm ambições, sendo eles da parte do Senhor. Tem todo um caminho, o primeiro estágio é ter os sonhos, mas há um longo caminho a ser percorrido até ser executado o propósito de Deus nas nossas vidas, em ir e dar frutos, muitos frutos, frutos que permaneçam. Quando se tem estes sonhos, quando se tem uma nova visão, eu me lembro da minha família, meu pai se converteu, levou a minha mãe para conhecer a Cristo e também se converteu. E nós, os filhos, fomos nascendo nesse lar evangélico e aceitando a Jesus, a nossa maior alegria. E acontece que houve um desprezo por parte dos nossos próprios familiares, que eram todos católicos, não criam. E aí nós, como crentes, indo para a igreja, perdemos esse vínculo familiar por causa de tudo isso. Então José agora é odiado pelos seus irmãos por causa dos sonhos que teve, algo que vai se tornar realidade na vida dele. O segundo estágio é o estágio da preparação. Ninguém que se converte já vai fazendo tudo o que é para ser feito, porque falta o preparo. Os grandes homens de Deus tiveram tempo de deserto, tempo de preparação, e Deus também faz assim conosco. Ele nos deu os sonhos, mas agora tem um caminho a ser percorrido. E o caminho de José foi esse, foi vendido pelos próprios irmãos para ser um escravo. Falaram para o pai Jacó que ele havia morrido. Olha só a maldade deles. E José começa, portanto, a passar por esses estágios na sua vida. José vai como servo para a casa de Potifar, um oficial de Faraó. E lá está ele nessa posição de escravo. José foi levado ao Egito. E Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Esse segundo estágio, para ele ser preparado, e Deus estava com ele em todos os estágios, sempre abençoando o seu servo. E ele se torna grande ali diante de Potifar, cuidando de todos os bens dele, cuidando da sua casa, da casa de Potifar. Aí passamos para o terceiro estágio, que é o estágio da espera e obscuridade. Quando nós pensamos que é agora que vai acontecer, olha, vai dar tudo certo, nós vemos impedimentos normais que o próprio Deus coloca no nosso caminho, porque Ele quer quebrar o nosso orgulho, Ele quer quebrar o nosso eu, e Ele agirá assim com todos, como agiu com todos os seus servos no decorrer da história da humanidade, dos servos de Deus. Então José, desde que teve os sonhos, até se tornar governador do Egito, espera por 13 longos anos.
Olha aqui o que diz Gênesis 37:2, quando da época dos sonhos, esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. 17 anos. Foi o tempo realmente de sonhar, mas não de realizar. Muito jovem. Deus mesmo vai dar experiência para ele. E ele tem esse tempo de espera, 13 anos, porque ele vai ser governador do Egito. Aqui 41, 46, diz bem a idade dele. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Então, 13 anos, dos 17 aos 30 anos. O próprio Senhor Jesus Cristo não começou o seu ministério com 18, 19, 20 anos, não. Somente com 30 anos ele também adquiriu toda essa experiência, teve estágios para a vida dele também, como esse quarto estágio, que é o estágio da tentação. Jesus Cristo foi tentado no começo ali do seu ministério. E foi isso que aconteceu com José. Lá estava ele trabalhando na casa de Potifar, e no capítulo 39, dos 7 ao 12, nós lemos esta situação. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Quando nós cometemos infidelidade nessa nossa vida, não é exatamente contra o nosso companheiro, companheira, o nosso sócio, o nosso amigo, o nosso irmão, mas primeiramente nós falhamos para com Deus. Então, sendo vigilantes para ser firme e forte para com o Senhor, é a Ele que nós daremos conta das nossas atitudes. Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Na nossa caminhada, nesse estágio, nós também temos muitas tentações. Toda sorte de tentação vem sobre nós, e o importante é vencê-las. Livra-nos da tentação, do perigo do mal. É a oração do Pai Nosso, é a oração diária. É bom nem entrar na tentação. E ele foi tentado, e aquela mulher pôs o olhar nele, mas ele fugiu. Foi ali que José foi homem, quando fugiu, quando saiu dessa situação. Depois temos o quinto estágio, como estamos falando, é para José, mas também para a vida de todos os servos de Deus e para nós também. É o estágio do sofrimento. Por que o sofrimento? Porque ele está sendo moldado pelo Senhor, Deus permite que isso aconteça. E Potifar, quando chegou em casa, ficou sabendo de tudo aquilo, a mulher gritando, dizendo que: olha, estou com a capa aqui de José, porque ele tentou me seduzir, tentou deitar comigo. E aquele homem ficou pensando muito, conhecia sua esposa, e
ele deveria mandar matar José, mas Deus o protegeu e ele desconfiou daquela situação, mas também não poderia confiar mais nele. Na dúvida, lançou José no cárcere. Lá vai José ter uma época de sofrimento, embora Deus o abençoou e ele foi grande ali no cárcere, mas não é nada boa essa situação. Alguém que começou com sonhos, alguém que começou vislumbrando coisas grandiosas para si, está ali na prisão, no cárcere. Quantas vezes temos também para nós o sofrimento, como pregamos ali sobre Jó, todo aquele sofrimento, mas foi experimentado e passou no teste. E José também está passando no teste, e que nós, como crentes no Senhor Jesus, estejamos também ficando firmes e fortes, mesmo que seja o tempo do sofrimento, mesmo que seja a época do cárcere. Depois temos o sexto estágio, que é o estágio da frustração. Por que estágio da frustração? Ora, a espera também gera muita frustração. Para tudo na vida, ficamos esperando algo. Quando você fica esperando um ônibus que nunca aparece, quando você fica esperando um dinheiro a mais para a sua vida e ele não aparece, então essa espera, qualquer espera gera uma determinada frustração. Nós podemos dizer isso da parte de José. O que acontece é que ele ali na prisão recebe a companhia de duas pessoas que foram expulsas do seu trabalho pelo faraó. Um era o copeiro, aquele que servia o vinho, a taça ali para faraó, e o outro era o padeiro, também de faraó, que fazia ali os seus pães, essa alimentação. Portanto, os dois são lançados ali, alguma coisa de errado eles fizeram e estão nessa situação. E eles estavam tristes, tiveram sonhos, e José vai interpretar estes sonhos. Ele é bom de sonhos, Deus o ajudava na revelação, e ele diz que o padeiro não voltaria mais a fazer o pão para Faraó, antes seria enforcado, depois de 3 dias. E para o copeiro, de forma diferente, o que aconteceu, quando ele diz: você vai ter restituído o teu cargo, vai novamente servir a taça de vinho ao rei. Depois de 3 dias, o faraó vai te chamar e você terá de volta o seu cargo. E dito e feito, depois de 3 dias, o copeiro é restabelecido e o padeiro é enforcado a mando do faraó. Mas o que acontece é que quando José falou acerca do copeiro, você vai viver, vai voltar ali a servir ao rei, olha, diga para ele que você me conheceu, que eu interpretei os sonhos, olha, estou sofrendo aqui, eu não fiz nada, eu sou inocente, conta a minha história para ele. Ele precisa saber que eu existo aqui nesse cárcere. Mas não foi isso que aconteceu. O copeiro nem se lembrou de José e ele continuou ali, prisioneiro e frustrado. Mas, irmãos, depois desses 6 estágios, temos o 7º estágio. E aí é maravilhoso, porque o propósito de Deus vai se cumprir na vida dele. O propósito de Deus se cumpre nas nossas vidas também, para darmos frutos, muitos frutos, agora preparados pelo deserto, preparados
pela situação difícil, a prisão, seja ela qual for, figurativa, eu creio que não real, mas se alguém já passou injustamente, tendo que pagar por algo que nem fez, mas enfim, temos diversos tipos de sofrimento, de cárceres para a nossa vida, uma enfermidade, uma dificuldade familiar, enfim, mas temos, graças a Deus, o 7º estágio, que é o estágio do cumprimento dos propósitos de Deus, e aí dando frutos, muitos frutos. E o que aconteceu com José, nós sabemos, ele se torna governador do Egito após interpretar sonhos de Faraó, e ele resgata toda a sua família. Houve a época então de fome, ele traz o seu pai, ele traz ali os seus irmãos, toda a sua família, e eles vão morar no Egito, e eles vão ser sustentados por José. Faraó permitiu que isso acontecesse. Então, nós temos que José tem agora um patamar grandioso, ele está sobre o domínio, ele está sendo abençoado, está abençoando outros, mas o caminho foi muito difícil para chegar até aqui. Vamos revisar esses estágios. Primeiro, o estágio dos sonhos, depois o estágio da preparação, depois o estágio da espera e da obscuridade, depois o estágio da tentação, o estágio do sofrimento, o estágio da frustração, para enfim ter esse estágio do cumprimento dos propósitos de Deus. E na conclusão, o que nós temos a dizer é que não dá para se queimar etapas. Não se pode querer sair com tudo e achar que tudo vai dar certo, que você já tem experiência, que você já conhece a palavra e que você está sendo mandado por Deus e que você está discernindo tudo que Deus quer para você. Não é assim que funciona, não é assim de forma alguma, não é para ninguém. Não podemos queimar as etapas como aquele jovem que chegou diante do reitor do seminário e disse: estou aqui pronto, chamado por Deus, eu quero estudar, eu quero depois exercer o ministério, aquele primeiro amor, aquele fogo no Espírito. E ele disse: só que eu não quero demorar muito não, eu quero fazer um curso rápido, eu quero me preparar rápido para ir para o campo. E aquele reitor, com muita sabedoria, disse para ele: você quer ser um crente abóbora ou um crente carvalho? Porque o carvalho, para ficar ali firme e forte, ele leva 100 anos para estar nesta posição, ereto, firme, com raízes profundas. E esse carvalho enfrentou tempestades, enfrentou os ventos e está ali porque está sendo sustentado por tudo o que ele passou pela sua existência. Agora a abóbora, tudo bem. A abóbora você planta, em 6 meses já dá para colher a abóbora, mas depois se seca e se vai embora. O que você quer ser? Um crente abóbora ou um crente carvalho? Queira ser o crente carvalho. Queira cumprir todas essas etapas, todos esses estágios. Saiba que você vai ser odiado pelas pessoas. Sabe que você vai ter tempo de pensar: olha, não sei para onde eu vou, parece que nada acontece. Tem o tempo da tentação, onde parece que vai cair, e muitos podem até cair, mas graças a Deus se levantam, voltam. Tem o tempo do sofrimento, da frustração. Então não dá para pular, não dá para queimar etapas, esteja consciente disso. Viva bem
Cada fase que Deus permite que você viva é para o seu próprio bem, para dar frutos, frutos que permaneçam, muitos frutos. Em segundo lugar, pode ter certeza que Deus estará agindo na sua vida e Ele vai querer quebrar o seu ego, o seu orgulho. Pode ter certeza disto. Ele fará coisas que você vai pensar como é difícil passar por isto, porque a glória é dele, é Ele que está fazendo a obra em você, para você não se gabar e dizer eu fiz, eu consegui, mas é Deus que faz. Você precisa estar ligado em Deus, precisa estar ligado em Jesus Cristo. Sem Ele nada você pode fazer. E em terceiro lugar, saiba também, já dentro do propósito, aí você sabe o que Deus quer para você e você está executando. Eu como pastor, o irmão como diácono, o outro professor, o outro evangelista, outro de oração, que está na Bíblia, que está na comunhão com o Senhor, com irmãos da igreja. Não pense que vai ter vida fácil, porque o inimigo não descansa. É você que ele procura. Então esteja ciente. Claro, aí você tem experiência, você tem paciência, tem perseverança, e tem o fruto do Espírito em si: amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, andando no Espírito, porque aprendeu nessa caminhada, nessa jornada. Então tudo fica diferente, tudo fica mais fácil. Mas não pense, cheguei a ser pastor da igreja, mas não é fácil comandar a igreja. Paulo comandava várias igrejas, ele dizia como é difícil, como pesa cuidar, como é difícil lidar com pessoas. E nós temos também os nossos próprios problemas, as nossas dificuldades. Deus o sabe. Portanto, amados irmãos, que o nosso orgulho, o nosso ego seja quebrado, e nesse processo será. Deus fará de nós vasos novos para a sua glória, para sermos uma bênção, e dentro do propósito dele, dentro do exercício do que ele quer para nós, que Deus nos ajude para os desafios que vêm. Tentações virão, pesares virão, mas não importa, Cristo venceu e nós vamos vencer também. Como citamos ali no início, o versículo 2 de João 15, todo o que dá fruto, o Pai limpa, para que produza mais fruto ainda. Deixe-se limpar, deixe-se ser podado pelo Senhor, e você produzirá frutos, produzirá mais frutos ainda. Que Deus abençoe, amado irmão. Se você está no meio desses estágios, compreenda isso e o propósito de Deus se cumprirá. Se você já está no propósito de Deus, enfrente os desafios que vêm pela frente e que você seja uma bênção para dar frutos, muitos frutos. Amém.